Bom, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia ao senador Ricardo Ferraz, que é o relator da comissão, à senadora Vanessa Graziotin, ao José Alberto, doutor José Alberto, que é da Divisão de Inteligência da Polícia Federal. Eu resolvi trazer aqui um panorama geral da questão da internet, da governança da internet, e alguns pontos que nós consideramos importante em relação a isso, e qual é a atuação que a agência vem fazendo em relação às informações que foram divulgadas pela imprensa, né? Pela imprensa e nos meios de comunicação. Todo mundo sabe que essa discussão partiu de Edward Snowden, que foi um funcionário da NSA, da Agência de Segurança Americana, que acabou divulgando dados sobre espionagem praticamente no mundo inteiro. Quer dizer, não é uma coisa só do Brasil, é uma coisa que envolve América Latina, Europa, e houve vários protestos, né, no mundo inteiro em relação ao tipo de atividade que é desenvolvido pela agência americana. No nosso caso, a Constituição e a legislação brasileira, ela assegura o direito à inviolabilidade da intimidade das pessoas, assim como a inviolabilidade do sigilo das comunicações de dados e telefônicas. Eu acho que essa é a principal questão da nossa legislação e da Constituição. A única exceção, evidentemente, que o sigilo pode ser quebrado, mas mediante ordem judicial, e só a Justiça pode autorizar a quebra de dados e sigilos para fins de investigação criminal ou instrução penal. Quer dizer, a legislação brasileira é muito clara em relação a isso, que seria crime realizar interceptações de comunicações telefônicas, de informática ou telemática, que é dados, ou quebrar o segredo da justiça sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Isso é importante para dizer a vocês, porque, na realidade, às vezes as pessoas acham que a Anatel tem esses dados de ligações. A Anatel não tem dados nenhum de ligações, nem dados de pessoas, nem questões de chamadas, que a Anatel não tem qualquer tipo de relação com essa forma de atuação de que é determinada pela legislação. Então, é importante dizer que quebra de sigilo ou de dados, ou e-mail, mensagem, tudo isso é crime previsto pela Constituição brasileira e só pode se dar com autorização de um juiz, ou seja, autorização judicial. E nós também sabemos hoje da importância que tem a internet para o mundo. As relações hoje caminham tudo pela internet. Nós temos várias questões que, inclusive, serão abordadas no Marco Civil, que está no Parlamento, está na Câmara e deve subir para o Senado, a discussão da governança da internet, que vai desde comércio eletrônico, direitos do consumidor, direito à privacidade e intimidade dos cidadãos, liberdade de expressão, inovação nos modelos de defesa econômica, de concorrência, inclusão digital e segurança cibernética. Quer dizer, tudo isso, eu acho que é um momento propício para que o Parlamento brasileiro se debruce sobre esse debate no Marco Civil. Acho que o Marco Civil é uma oportunidade para analisar várias questões referentes à segurança e também à defesa cibernética e até à defesa do Estado, quer dizer, a defesa das informações estratégicas do Estado. Evidentemente que nós sabemos hoje que existem algumas divergências, mas nós sabemos, por exemplo, que você vai fazer uma pesquisa no Google, no outro dia entope a sua caixa postal de e-mails. Você pesquisou um hotel em Recife, no outro dia a caixa postal vem com um monte de oferta de hotéis. Quer dizer, eu não sei se o Marco Civil poderia dar conta desse debate, mas acho um debate importante. Eu mesmo tenho que... A minha caixa postal chega a 400 por semana, o número de e-mails que são mandados para dentro da minha caixa postal. E isso também vem, muitas vezes, através de spam, que são vírus maliciosos que roubam senha e expõem, evidentemente, o cidadão. Então,
Esse é um debate que eu acho importante, as dimensões estratégicas da internet e comunicações para o país. Eu acho que o Marco Civil pode ajudar numa melhor definição desse debate. Em relação a como é que funciona os mecanismos das comunicações globais, só para as pessoas terem uma noção, quer dizer, o usuário, para fazer uma chamada internacional ou utilizar os terminais dele em home, que é o terminal em outra região, eles são necessários acordos de interconexão internacional. Quer dizer, uma empresa brasileira vai fazer acordo de interconexão em home com diversas empresas no mundo inteiro. Vai fazer na Europa, nos Estados Unidos, em várias outras regiões, fazendo acordos de interconexão. E as saídas dessas informações ou se dá por cabos submarinos ou por satélites. São essas informações que circulam dentro da rede mundial em relação às comunicações. E é importante colocar essa questão, porque hoje, basicamente, o mundo caminha para as plataformas IP, que são ali, só para mostrar um pouco essa questão, nós temos que as principais empresas de internet são dos Estados Unidos, né? E praticamente todo o tráfego vai direto para os Estados Unidos. Quer dizer, o tráfego mundial hoje se concentra nos Estados Unidos. Então, existe um desequilíbrio global do tráfego de internet em direção aos Estados Unidos. E é evidente que isso aumenta a vulnerabilidade das comunicações do mundo inteiro. Se nós olharmos ali, nós temos um cabo submarino ligando a Europa diretamente e um agora que está sendo feito para Angola. Mas a maioria das comunicações transita pelos Estados Unidos. Por isso que o governo brasileiro tem discutido uma melhor governança da internet. Quer dizer, então, nós temos claramente hoje uma concentração da internet mundial no mercado americano. E é importante dizer que praticamente toda a tecnologia hoje, tanto o Android como a Apple, que é o iOS, é uma plataforma produzida pelos Estados Unidos, quer dizer, tecnologia americana. Então, é importante dizer de que a tecnologia americana de todo esse processo que complementa a internet. Quer dizer, então, os debates que estão sendo feitos, por exemplo, o fortalecimento de data center no Brasil, centralizar a troca de dados no Brasil. Quer dizer, existe uma série de outras propostas dentro da governança da internet. Evidentemente, se nós olharmos aquele gráfico, a velocidade da internet tem aumentado, não é? Os dados têm alcançado cada vez mais importância na comunicação mundial e nós temos uma evolução brutal do tráfego mundial de internet, ou seja, nós temos vários produtos hoje, existe de fato uma demanda muito grande por mais velocidade, mais conteúdo. Isso é uma demanda no mundo inteiro. É evidente que existem modelos de internet diferenciados, como a China, que tenta fechar o mercado, também os países islâmicos tentam fazer algum tipo vamos dizer assim, de cerceamento do volume de tráfego, mas a gente acredita que isso não é o caminho ideal para o Brasil, e que quer aumentar a produtividade da economia, aumentar as suas comunicações e as suas relações com o exterior. Porque, evidentemente, isso é uma tendência inexorável, uma tendência que não tem muita reversibilidade do ponto de vista do desenvolvimento do comércio, da tecnologia e do avanço produtivo e do processo de construção da internet. Então, nós temos, diante desse cenário, evidentemente, eu passei aqui uma conjuntura do mercado e o que a Anatel fez nesse período, depois do vazamento dessas questões. Nós enviamos uma série de questões e perguntas para as empresas, para que nós pudéssemos analisar as fragilidades das redes nas empresas de telecom no Brasil. Nós
averiguamos e mandamos essas perguntas às principais empresas de telecomunicações e nós estamos trabalhando em conjunto com a Polícia Federal também nesse processo. Mas eu só queria passar para vocês quais são as perguntas que nós fizemos para as empresas. Primeiro, se existe uma política de controle de acesso às informações, quer dizer, quais as políticas adotadas tanto nos dados dos usuários quanto para as comunicações em trânsito nas redes. Por exemplo, caso de interceptação de ordem judicial. Controle de acesso físico e remoto, como é que se dá isso dentro das empresas? A política de proteção contra códigos maliciosos, que eu estava dizendo, dos spams, principalmente, inclusive, contra ataques do Zero Day, que é um ataque recente, é um vírus recente, que são ataques avançados e persistentes dentro das redes de telecom. Todas as empresas tentam se proteger dessas questões. Tanto todo mundo sabe, por exemplo, que hoje nós temos um grande prejuízo no sistema financeiro, com ataques e avanços sobre banco de dados dos bancos em relação aos ataques de vírus e, principalmente, ataques que fragilizam as redes de telecom, e não só as redes de telecom, como as redes, em geral, de telecomunicações. A quarta pergunta, se existe procedimento de backup e recuperação de dados e informações, que isso é uma questão importante, para ver se a empresa está forte em relação à proteção dos dados dos clientes e, principalmente, a manutenção dessas informações. Como é que foi os contratos de interconexões de homes e interconexão, ou seja, quais são os contratos existentes de home e interconexão, como é que foi trabalhado essas relações nesses contratos. Quais são os procedimentos de registro quanto a incidentes de segurança, centro de operações e coordenação com outros centros. Como é que as empresas estão trabalhando isso? E ações específicas em resposta à divulgação das notícias sobre a suposta espionagem feita pela agência americana NSA. Aí nós tivemos algumas informações, todos esses dados nós encaminhamos para a Polícia Federal, esses dados que a Polícia Federal deve estar fazendo o seu trabalho de inquérito em relação a isso. A primeira, a política de controle de acesso a informações, quais políticas adotadas, tanto para os dados do usuário, quanto para as comunicações em trânsito nas redes. Todas as empresas consultadas afirmaram possuir esse controle de acesso. Nem todas seguem normas internas de padrões e normas de certificadores, como a questão do ISO 27000, que é para segurança interna. Nem todas mantêm controle de acesso por meio de autenticação, senha, logins. Então, existem algumas fragilidades de fato, né, nas informações que nós recebemos das empresas e que nós estamos analisando cada caso especificamente. A política de proteção contra códigos maliciosos, que, inclusive, é bom dizer que, quando se trata de espionagem, isso não é feito de forma formal, pode ser até através de um código malicioso desse. Ninguém vai fazer espionagem deixando o rastro, como é que faz, como é que ele consegue entrar dentro da rede. Evidentemente que ele não vai dizer, olha, aqui o meu IP é esse, eu estou entrando dentro da rede através dos Estados Unidos. Evidentemente que não há essa possibilidade. Então, as empresas têm que estar preparadas para esses softwares maliciosos, esses vírus que entram dentro da rede. Todas afirmaram que utilizam software específico de proteção e segurança, tanto das estações como dos servidores, e possuem equipamentos programados para atuar em períodos pré-determinados de periodicidade para varredura, bem como para a atualização desses softwares. Então, as redes, as empresas colocaram essa questão especificamente. No outra questão, que são procedimentos de backup e recuperação de dados e informações, todas as empresas afirmaram que possuem rotinas permanentes de backups. Uma outra informação, que aí é uma questão também importante, que nem sempre o local de armazenamento dos dados se dá no Brasil. Essa é uma outra questão que elas colocaram, que é uma preocupação, mas aí é uma preocupação geral. Evidentemente que, se o banco de dados está interligado à rede de internet, nada
nada me diz de que um data center no Brasil também não possa ser acessado de fora pela rede mundial de computadores. Quer dizer, não existe nenhuma garantia de que é importante data center aqui no Brasil, evidentemente, guardar os dados no Brasil, porque isso reforça o processo econômico, ajuda a fortalecer o sistema de tecnologia, mas, evidentemente, que além de estar no Brasil, é preciso criar outros filtros para impedir a entrada de acessos na rede mundial. Há outros assuntos tratados pela Anatel, os contratos internacionais de roaming e interconexão. Todas as empresas brasileiras têm contratos com empresas de fora, empresas americanas, europeias, da Ásia, todas têm esses contratos. E esses acordos são cobertos por cláusulas específicas de segurança e confidencialidade. Todas afirmaram que não está incluído em nenhum contrato qualquer aspecto de cooperação por parte das prestadoras brasileiras no que diz respeito à coleta de informações de chamada e usuários brasileiros. Eu acho que essa é, vamos dizer assim, o ponto principal, ou seja, que as empresas estão dizendo, estão afirmando, e nós enviamos essas questões todas para completar e ajudar o inquérito da Polícia Federal, de que não há nesses contratos de interconexão e nem de roaming qualquer tipo de colaboração para que haja facilidade de coleta de dados e informações de usuários no Brasil para que seja enviado para fora. Então, eu acho que essa é uma informação importante. E, evidentemente, que nesse inquérito, a Polícia Federal, até, se quiser, pode requisitar os contratos, me parece, não, doutor Zé Alberto? Pode requisitar esses contratos. Os procedimentos de registro quanto a incidência de segurança no centro de operações, praticamente todas as empresas informaram que não existiram ocorrência ou suspeita de violação dos sistemas ou rede de telecomunicações nos últimos 3 anos que colocasse em risco dados críticos dessas empresas. Eu até, senador, até se a CPI poderia até visitar-se, como sugestão, os centros de controle das empresas. Seria interessante até para verificar, porque lá existem algumas empresas que têm um painel lá e que todo o tempo tem ataques de software, o tempo inteiro, e a empresa cria condições para não deixar o software entrar e derrubar a rede ou entrar nos dados dos usuários. Tem um painel de controle. Os ataques identificados. Né? Ataques identificados. Esse é o ataque identificado. Mas, evidentemente, que todas mostram... Não pode identificar. Porque isso exatamente. Aí, na outra resposta, colocou que nas tentativas de invasão do hectare, todas foram devidamente bloqueadas pelos sistemas de segurança implantados e tratavam apenas de dados adicionais em website ou servidores utilizados para a ferramenta de testes, né? Ou seja, as empresas responderam essas questões. Ações específicas em relação à espionagem, as prestadoras responderam de forma alinhada por meio do Cine Telebrasil, informando que nenhuma prestadora de serviços de comunicações associada provê ou facilita informações que possam quebrar sigilo de seus usuários, salvo mediante ordem judicial na forma da lei brasileira. Quer dizer, essa é a resposta que nós temos lá. Apenas uma prestadora informou que, diante das denúncias, ter realizado procedimento de autoria extraordinária, nas quais também não foram detectadas qualquer normalidade ou atividade suspeita dentro das suas redes. Bom, as informações encaminhadas pelas pessoas foram consolidadas por temas. No momento da documentação encontra-se dentro da agência. Nós estamos avaliando a necessidade de solicitar mais informações ou demanda de fiscalizações presenciais. Por solicitação da Polícia Federal, a Agência Nacional de Inteligência, as informações prestadas foram encaminhadas como subsídio para as atividades nos respectivos órgãos e as respectivas competências, e nós estamos trabalhando e continuamos trabalhando em interação com esses órgãos, em demandado prestação, informações, esclarecimentos sobre essas informações levantadas. Medidas preventivas, nós temos algumas medidas em andamento dentro da agência. Uma é um software que nós estamos contratando dentro do GECOPA, que é uma segurança de infraestruturas críticas de telecomunicações, que não tem só o objetivo
evidentemente não é o objetivo principal, e via ataques de software, de spam e vírus, também no sentido de acompanhar onde estão as infraestruturas críticas, o risco dessa infraestrutura crítica e se pode prejudicar a qualidade dos serviços. Nós estamos com foco mais nos grandes eventos, mas também estamos acompanhando essa relação importante de segurança das redes, inclusive para prevenir que haja desligamentos, interrupções de serviço. Quer dizer, nós estamos acompanhando esse regulamento. Também um regulamento de mitigação de desastres, que inclui gerenciamento de risco em rede de telecomunicações, que também é um outro trabalho que a Anatel está desenvolvendo, para evitar que haja problemas nas redes. A implantação da porta 25, com impacto na redução do spam. Esse trabalho eu vou mostrar ali depois, que a Anatel fez um acordo de cooperação com outras entidades, no sentido de implantar esse sistema. E o regulamento de qualidade, que é para a rede de banda larga e fixa móveis, com monitoramento da disponibilidade operacional e de parâmetros técnicos por uma entidade externa independente. É importante dizer que a Anatel vem conversando e atuando com vários organismos mundiais em relação a isso. A preocupação hoje é muito grande com a segurança física e lógica das redes de telecomunicações. Então, nós estamos trabalhando em cima de buscar também experiências internacionais que, de alguma maneira, fortaleçam as redes de telecomunicações no Brasil. E fundamental que é evidente que nós estamos buscando uma melhoria contínua das redes de telecomunicações com os nossos regulamentos, mas é evidente que isso precisa também passar, vamos dizer assim, com foco também na questão da segurança e também das questões relacionadas à espionagem. Aqui é só para mostrar que em 2009, o Brasil ocupava a primeira posição, com mais de 1 milhão de IPs listados, 17%, de acordo com as operadoras, de ataques de vírus nas redes brasileiras. Hoje nós estamos em 27º, nós reduzimos lá, nós éramos em 2010 o primeiro colocado, em 2009, e nós reduzimos a quantidade hoje, com a regulamentação dos spams, nós caímos, então, radicalmente nesse acordo de cooperação para implementar uma recomendação de gerência da porta 25, que é a gerência, que é a porta da internet que trata das questões de invasão por vírus. Então, a nossa intenção aí também colaborar com as entidades, em cooperação com outras entidades, CGI e outras entidades, para conseguir que nós tenhamos uma queda radical do número de invasões de rede. Mas, evidentemente, que a gente sabe que toda hora se cria um vírus novo. Quer dizer, você cria um processo e amanhã já tem um vírus novo que apareceu. O gerenciamento de risco da rede, que é um regulamento de mitigação dos desastres, é um plano de gerenciamento de risco, vamos dizer assim, mais voltado para uma organização sistemática disso, que é um sistema de gerenciamento também das redes de telecomunicações. Temos um grupo de gerenciamento de risco de rede de telecomunicações. Estamos criando, junto com a prestadora, uma rede nacional de emergência de prestador de telecomunicações, ou seja, qualquer tipo de desastre, mesmo que seja localizado, as empresas têm uma resposta rápida para atender essas demandas. Quando há situação de risco, calamidade pública, então esse regulamento trabalha em cima de mitigar esses riscos para as redes de telecomunicações. Temos também uma segurança das redes de telecomunicações. A Anatel vem colaborando tanto com o GSI, nos aspectos de segurança das redes de telecomunicações. Nós estamos trabalhando junto às operadoras do setor, procurando identificar fragilidades e vulnerabilidades e preparar a reação a ataques, como, por exemplo, para os grandes eventos sediados no Brasil, Rio+20, Olimpíadas, Copa do Mundo. Nós estamos trabalhando em direção a isso. Então, nós estamos atuando ainda em um subgrupo de segurança de infraestruturas críticas, né? E o que nós achamos em relação à segurança cibernética,
Só muito rapidamente, quais são as medidas legais? Nós temos, de fato, um desafio legislativo relativos a atividades criminais cometidas nas redes das empresas em âmbito nacional e internacional. Evidentemente que no âmbito nacional é possível avançar um pouco na legislação, o Marco Civil corrigir algumas questões, e no âmbito internacional, acho que aí é uma atuação mais diplomática do governo em relação a essas questões. Temos medidas técnicas e processuais, que é a constante promoção de segurança e de gestão de risco, incluindo esquemas, inclusive, de certificação, protocolos e normas. Então, são regras que nós temos que avançar em relação a esses pontos. Estruturas institucionais, prevenção e resposta à gestão de crise antes de ataques cibernéticos para a proteção das estruturas de informações essenciais. Isso seria estruturas institucionais, como foi colocado aqui, uma proposta de criação de uma agência cibernética, né, Jefferson? Uma agência cibernética que pudesse incluir vários outros setores, porque aí não se trata só da Anatel, mas se trata da segurança do Estado brasileiro. Então, a Anatel participaria desse esforço também de construir essa estratégia. E, evidentemente, uma capacitação, estratégia e mecanismo de formação de pessoal para promover a consciência, a transferência de conhecimento e aumento de segurança cibernética. Quer dizer, é um processo constante. E cooperação internacional, que seria promoção da colaboração do diálogo e coordenação de respostas a ameaças cibernéticas. Aí tem que se dar nos âmbitos das entidades governamentais, como a OIT, que é a Organização Internacional de Telecomunicações, a ONU, aqui no Mercosul também, outras discussões sobre a questão da segurança internética. E só para cibernética, né? Internética não, cibernética. E só para dar um exemplo, os Estados Unidos, pós-ataque de 11 de setembro, reuniu todas as agências que tem várias agências de segurança em uma só. Não é? Então, só a NSA tem 107 mil funcionários, com 16 agências de inteligência. Na realidade, é importante dizer de que a internet nasceu como uma estratégia de guerra nos Estados Unidos e, me parece, continua sendo uma estratégia de guerra. Então, é muito difícil, com 52 bilhões de dólares, eles construíram, de fato, um processo e como eles dominam, praticamente concentram as redes, passam tudo pelo território americano, mais os softwares e plataformas tecnológicas são produzidos nos Estados Unidos, é evidente que nós, brasileiros, o Estado brasileiro vai ter que buscar todas essas frentes no sentido de mitigar e diminuir os riscos de espionagem. Muito obrigado. Muito